Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre a busca pelo direito. A Dilma sancionou e vetou parte daquilo que havia sido dito por nós. Quanto à desaposentação, ela vetou o que já era esperado, o veto. Só que o Congresso tramita ainda no Supremo Tribunal Federal matéria de alta indagação a respeito da desaposentação. Nós continuamos ainda acreditando na desaposentação como um direito do brasileiro, um direito do trabalhador. Por quê? Porque se ele parou de trabalhar, então ele está aposentado definitivamente. Mas se ele aposentou e continuou trabalhando, evidentemente que ele tem ainda o direito sobre esse período a mais que ele continuou contribuindo com a Previdência. É uma matéria que engloba uma série de quesitos. Evidentemente, para o governo, ele diz que o prejuízo seria de milhões, mas não diz o lucro que teria nesse mesmo período. Isso é comum, qualquer um de nós sabemos, que sempre quando a gente vai pagar, a gente sempre diz que vai gastar muito, mas nunca retrata aquilo que vai receber. É uma forma de sobrevivência, é uma forma de política para deixar de pagar, deixar de reconhecer direitos. Então é por isso que eu volto a insistir. Procure um advogado, procure gente que tenha coragem de indispor-se contra leis que não... Leis nem leis são, mas contra resoluções que são contra o direito do brasileiro. Nós ainda achamos que deve continuar a busca pela desaposentação. E eu espero que o Supremo Tribunal Federal acolha todas essas ações que estão e reconheça a legalidade dessa desaposentação. Ainda com respeito à Previdência, eu gostaria de deixar claro aos meus amigos que não se trata ainda de uma matéria definida ou definitiva. Mesmo o que foi vetado e o que foi sancionado, até hoje, que o veto foi na quinta-feira, até hoje nós não temos ainda exatamente o que foi vetado e exatamente o que foi aprovado na medida provisória 676. Então, é matéria que nós traremos no decorrer dos demais programas, a verdade sobre a Previdência. Hoje é uma incógnita. Prevalece ainda a mulher a soma de 85 pontos e o homem a soma de 95 pontos. Isso prevalece. Eu sei que isso foi sancionado pela presidenta. Só que as demais normas, os demais artigos da medida provisória ainda é uma incógnita para nós advogados. Se para nós advogados já é uma incógnita, imagine para a população em geral que pouco tem conhecimento a respeito dessas matérias que envolvem a Previdência. Então, no decorrer de um próximo programa, nós adentraremos mais quanto à lei previdenciária em si. Hoje, o que está prevalecendo, hoje, segundo o veto da presidente, é que a desaposentação não existe e que prevalece os 85 pontos para a mulher e 95 pontos para o homem na aposentadoria urbana. Quanto à rural, permanece o que já havia, 55 anos para a mulher trabalhadora no campo e 60 anos para o homem trabalhador no campo. Eu diria que o programa de hoje, como nós somos mais a nossa especialidade maior é a Previdência, mas também na área civil, na área familiar, eu gostaria de adentrar a um tema que eu sempre debati e tive a grata satisfação de ver aprovado, sancionado pela Dilma Rousseff, que é a guarda compartilhada. O que vem a ser? Na realidade, quando o casal se separa, deixa-se várias intrigas entre o homem e a mulher separando-os.
E a razão principal, o prejuízo principal dessa separação nem é para o homem, nem é para a mulher. Normalmente esses prejuízos são direcionados aos filhos, notadamente quando crianças demais. A mãe não quer deixar o pai ver, o pai não quer deixar a mãe ver, o pai quer se eximir da obrigação de pagar alimentos, a mãe também tem essa obrigação de pagar alimentos, também quer se eximir, e muitas vezes aproveitam as crianças, tanto um quanto o outro, para tirar o máximo do alimentante, para sobreviver e para colocar um empecilho, uma dificuldade para o ex-companheiro ou a ex-companheira. Então eu acho que a guarda compartilhada é um sucesso para o casal, é um sucesso para as crianças, é um sucesso para a família em si. Por quê? Porque a guarda compartilhada nada mais é: o direito de um é idêntico ao de outro. A criança vai permanecer com o pai e vai permanecer com a mãe, independente de obrigações e deveres que já são inerentes da condição de pai e condição de mãe. Então, normalmente se usava a criança muito mais para buscar dinheiro do que para a vida, para o bem-estar, a formação dos filhos. Então eu acho que a guarda compartilhada, que foi promulgada pela Dilma Rousseff, está de parabéns, porque vem apenas e tão somente trazer uma maior união entre pai e filho, mãe e filho. Então eu acho que é um sucesso nesse sentido. Deixa-se de haver tantas brigas em razão não da guarda em si, porque a maioria não gostaria de ficar. Essa é a realidade. A maioria que a gente vê, eles usam o filho como forma de vingança. Isso é triste, é lamentável, porque o filho está acima de qualquer suspeita, vamos dizer isso, acima de qualquer obrigação, acima de qualquer situação. O filho tem o direito de sobreviver, tem o direito de ser bem educado e tem o direito de se alimentar. Então, uma vez com a guarda compartilhada, deixa de haver essas brigas. Nesse sentido, eu acho que foi muito bem-vinda esse sancionamento da lei da guarda compartilhada. Existem 3 tipos de casamento, de união, vamos dizer assim. A comunhão total de bens, a união com comunhão parcial de bens e a união com separação total de bens. Essas 3 fórmulas é o que define a separação, é o que define o divórcio. Porque o divórcio, para colocar fim a um relacionamento, é simples, mas o que mais se debate quando da separação são os bens que o casal criou durante a vigência da vida em comum. Ora, se é comunhão de bens, não se discute. Por quê? Porque metade é da mulher, metade é do homem. É comunhão de bens. Comunhão parcial de bens, o que vem a ser? Os bens que o marido tinha antes do casamento, os bens que a mulher tinha antes do casamento, a esposa tinha antes do casamento, eles não se comungam quando da separação. Somente vai entrar na divisão os bens que o casal adquiriu durante a união, ou seja, durante a vida em comum eles adquiriram determinados bens. Esses determinados bens é o que vão ser partilhados. E a comunhão e a separação total de bens nada afeta. O que foi adquirido em nome dela é dela. O que foi adquirido em nome dele é dele, mesmo na constância da união. Você entendeu? Porque é separação de bens. Eles estão apenas vivendo junto, mas os bens não se comunicam, porque é separação total de bens. O que foi adquirido em nome dela, quer antes, quer durante o casamento, é dela. O que foi adquirido por ele, quer antes ou quer durante o casamento, é dele. Então, na realidade, o divórcio, a separação, a separação judicial, ela não é complicada. Basta ter apenas esses fatores. Agora, quanto aos filhos, é realmente o que mais se complicava numa separação. Mas mais se complicava, eu digo, depois de 31 anos de advocacia, que os filhos eram um meio do casal vingar-se do outro.
É o que é lamentável, é profundamente lamentável, porque filho tem que ser sempre amado, sempre respeitado, sempre bem criado. E com essa possibilidade do filho viver com a responsabilidade dos dois, certo? Então, acho que acabou o problema maior, que era o filho usado como escudo para a defesa de interesses próprios. A separação, ela é, na realidade, um ato jurídico. Quando eles casam, quando as pessoas se casam, realiza-se um ato jurídico e é registrado em cartório. Evidente que para separar, tenha ou não tenha filhos, tem que se valer da via judicial. Então tem que ter um advogado, porque não existe justiça sem advogado. Esse é o princípio básico. Você pode ver que não existe processo sem o patrocínio de um advogado. Então, independente de ter filhos ou não ter filhos, é necessário que se procure um advogado para fazer o divórcio, fazer a separação. É evidente também que a separação hoje, o divórcio hoje, ele se tornou-se muito mais corriqueiro do que era antigamente. Antigamente dificilmente se via falar fulano é divorciado. Raramente você via isso daí. Então o divórcio hoje, ele se tornou-se um fato mais corriqueiro, vamos dizer assim. Hoje até a Igreja Católica está reconhecendo, o cristianismo está reconhecendo o direito da pessoa se separar. Se houve evolução nesse sentido, obviamente que tinha que o Congresso também criar, teria que se evoluir para facilitar a separação. Hoje, na realidade, não precisa mais aqueles 2 anos de separação, tem que provar através de testemunha que estão separados há 2 anos para se divorciar. Hoje é muito mais simples o divórcio, realmente houve progresso nesse sentido em razão da própria evolução do ser humano. Eu acho que não era justo hoje, em pleno século XXI, termos que admitir um divórcio através de várias testemunhas. Não há mais necessidade disso. Hoje usa-se várias testemunhas para casar. Você vai no casamento, lá tem 20 testemunhas no altar, 4 no civil. Então, mas hoje não existe mais isso. O casal quer se divorciar, eles fazem uma petição, através do advogado, apresenta em juízo e sai divorciado do fórum. Hoje é muito mais simples. Acima de tudo, o que deve ser preservado a todo e qualquer custo é a unidade familiar, ou seja, a família em si. Eu fiquei sabendo, através do meio de comunicação, que o Dr. Wander inocentou de plano uma mulher que havia denunciado o filho por agressão. Só que ela se retratou. Ela se retratou antes da denúncia, ela foi em juízo e pediu para que não continuasse mais esse processo crime. O Ministério Público apelou, porque eu lamento que o Ministério Público, em vez de seja realmente pratique o papel de um promotor de justiça, eu sempre digo isso, sempre quando eu faço júri, mais na realidade um promotor de acusação. Por que o Dr. Wander se preocupou em extirpar esse processo? Porque o que mais se debate é a preservação familiar, é a unidade familiar. Se a mãe não queria mais representar o filho pela agressão que ela sofreu, por que o Ministério Público tem que intervir nisso daí? Só porque a lei determina isso? Acho que a lei está aí para ser cumprida em casos extremos, mas nesse caso prevalece a vontade do ser humano, a vontade familiar é de que a família permaneça. Parabéns, Dr. Wander, por essa decisão do senhor, que foi mantida pelo Tribunal de Justiça, porque o Ministério Público recorreu dessa decisão. Então o que eu quero dizer com isso? Acima de tudo, a unidade familiar é fundamental. Então, na realidade, deixa-se de existir tantas brigas com essa facilidade de separação. Se ainda houvesse as dificuldades, o desgaste em juízo seria muito maior dos casais. Com essa facilidade de separação, de divórcio, então deixa-se de haver tantas brigas e há mais uma unidade familiar, onde
O homem, ele sai amigo da esposa, onde a esposa sai amiga do homem com o qual conviveu por muito tempo. Isso é bom para a sociedade, isso é útil, isso é necessário para qualquer ser humano. A guarda compartilhada, na realidade, são direitos e obrigações iguais. Eu não quero dizer que a guarda compartilhada não tenha obrigações e que também não sirva para muitas vezes o homem fugir da responsabilidade de que ele deveria pagar alimentos, ou a mulher fugir da responsabilidade que ela teria que pagar alimentos se a guarda não fosse compartilhada. O meu medo como jurista, como pai de família e como cristão, é que essa guarda compartilhada também tenha outro visionamento, qual seja, a pessoa pede a guarda compartilhada sem ter condições de manter uma guarda compartilhada, ou seja, ele pede apenas para não pagar. A guarda compartilhada o que significa? Que o pai e a mãe têm as mesmas obrigações. O filho vive 2 dias com o pai, 1 dia com o pai, 1 semana com o pai, mesma coisa com a mãe. Só que não existe a obrigação nem de um e nem de outro de pagar os alimentos. Por quê? Porque enquanto está com o pai e enquanto está com a mãe, evidentemente que ele estaria respondendo pela sobrevivência do filho. Contudo, saúde, vestuário, escola, tem que haver a responsabilidade mútua dos dois. Então, se está numa escola, a criança está com guarda compartilhada, mas a escola custa R$1.000 para a criança, o pai e a mãe têm que responder com R$500. Entendeu? O que é a guarda compartilhada? É o direito de você ter o filho contigo, ou o filho estar contigo a hora que bem entender, dentro de determinadas posições que vão ser ministradas pelo Conselho Tutelar, vistoriadas pelo Ministério Público, não tem nem dúvida. Então é um direito, é um progresso, mas desde que esteja com pessoas responsáveis, não tem nem dúvida. Então não vamos querer usar a guarda compartilhada apenas para não pagar alimentos, ou para fugir da obrigação de alimentos. Vamos batalhar pela guarda compartilhada, que já foi aprovada, no sentido de ter mais próximo de si a criação do filho. O filho necessita da união do pai e necessita da presença da mãe. Então é nesse sentido que foi criada a guarda compartilhada, com responsabilidades e deveres mútuos, pai e mãe. Para mim, honestamente, é novidade mesmo. Me surpreendia ao assistir ao Jornal Nacional que a nossa presidente baixou uma medida provisória, um decreto-lei, sei lá o que foi, ainda não sei direito, dizendo que, facultando o direito do Estado tomar do caminhoneiro o próprio caminhão se ele fizer greve mais de 2 vezes, ele participar dessas greves, dessas paralisações nas estradas por mais de 2 vezes. Eu me assusto com isso, porque fere frontalmente a Constituição Federal. A Constituição é a lei maior. Ela diz que ninguém pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal. Ora, o que ela fez ontem foi uma ditadura disfarçada de democracia, porque ela baixa uma lei, impõe, contrária a uma lei maior, uma imposição de que se você fizer greve, se você usar do caminhão para defender alguma finalidade, algum direito que você entende que você tem, ela vai multa R$5.000, que é um absurdo, certo? Depois R$11.000 na segunda e na terceira toma-se o caminhão. Ora, onde fica a Constituição que foi promulgada em 10 de outubro de 1988? Onde na Constituição assegura que ninguém é privado de seus bens sem uma decisão judicial. Então eu acho que isso daí, a OAB, o ministro da Justiça, que lamentavelmente diz que é ministro da Justiça, mas para mim é o ministro do PT, certo? Que só defende, que proíbe Polícia Federal de investigar petistas. Então eu lamento que nós não
numa plena democracia, tenhamos que ouvir tamanha barbárie, tamanha arbitrariedade, que é contrariar a Constituição, qual seja, tirar do caminhoneiro o bem que lhe pertence sem um devido processo legal. Então eu acho que está na hora do Brasil parar, eu acho que está na hora de pessoas de bem que estão lá no comando da nação começarem a conscientizar de que no caminho que nós estamos, nós vamos aos caos total. Então acho que alguém tem que parar e rever o posicionamento, o caminhamento do Brasil. Não sou contra a greve de parar a rodovia, não. Eu não sou favorável também a essas greves de parar a rodovia, porque eu acho que o direito de ir e vir é sagrado de todos. O direito de vir também está na Constituição. Então, se eles querem parar na rodovia sem atrapalhar o trânsito, o fluxo da rodovia, parem. Mas não tomem porque eles pararam o caminhão deles, porque também está ferido a Constituição. Então são certas coisas que, se tiver um pouco de inteligência, um pouco de vontade, não é difícil chegarmos a um consenso, não é difícil colocarmos o Brasil novamente nos trilhos, porque já faz tempo que o nosso trem está descarrilhado. Bom, pessoal, eu quero dizer o seguinte, que se a gente parar muitas vezes para pensar, a gente vê tantas coisas erradas e poucas coisas certas. Mas as erradas nós temos que batalhar para que elas sejam corrigidas, e as certas para que cada vez elas sejam mais eficazes ao cidadão brasileiro em si. E eu agradeço a todos por me ouvirem durante esse pequeno período de tempo, e se Deus quiser, na próxima estaremos trazendo outras matérias onde a Advocacia João Francisco está empenhada na busca pelo direito do cidadão brasileiro.